pessoas lindas e maravilhosas do meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês o resumo do livro de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Pessoal, esse livro é um livro de autoajuda, né? Porque vai ajudar você a fazer amigos, quem não quer fazer amizade com as pessoas. Mas eu achei ele assim, não tão mais do mesmo que existe por aí, porque existem vários tipos de livros de autoajuda. Mas eu achei que assim, os ensinamentos são práticos e que dá realmente pra gente aplicar na nossa vida, não só para fazer amigos, mas também como ter uma vida até melhor ao viver em sociedade. Em 4 partes. Em cada parte, ele dá alguns princípios de como a gente ser bem-sucedido naquele tópico abordado. Eu estou aqui, pessoal, com a minha filhinha, o resumo que eu fiz, para passar para vocês, tá certo? Então, o primeiro tópico é como podemos lidar com as pessoas. Aí ele elenca lá 3 princípios. Então, o primeiro princípio é: nunca critique, condene ou reclame. Então, gente, como é chato, né? Uma pessoa que sempre tá criticando, sempre tá reclamando. Eu falo isso porque eu reclamo muito. Então, é uma coisa que, assim, já vai melhorar bastante a sua vida se você se controlar e não ficar criticando tanto. O segundo ponto, demonstre sua apreciação pelas pessoas. Então, as pessoas querem ser amadas, querem ser elogiadas, querem que as pessoas as notem. Então, é importante a gente mostrar para as pessoas que ela é amada por nós, que nós a apreciamos, que nós nos importamos com ela. Inclusive, tem uma frase que eu coloquei logo aqui no início do meu resumo: nós nos interessamos pelas pessoas quando elas se interessam por nós. Então, às vezes a gente quer tanto que a outra pessoa goste da gente, mas a gente não faz nada para que aquela pessoa goste. Então, primeiro aquela pessoa, lembrando que aqui o princípio é como fazer amigos, né? Então, a gente tem que mostrar interesse, empatia e amor pelas pessoas e, consequentemente, isso virá para nós, o retorno. O princípio 3 e último desse tópico é: atente-se ao objetivo do outro. Então, nunca se esqueça que o que você quer não é necessariamente o que o outro quer. Aí, dá um exemplo interessante, tipo, um exemplo, né? Você gosta muito de chocolate. Eu amo chocolate, né? Cacau Show, Ferrero Rocher, ai, que delícia. Mas se eu for pescar, eu vou colocar chocolate? O peixe vai querer chocolate? Então, é uma ilustração para você perceber que nem sempre o que você quer vai ser o que o outro quer. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade e ver o que é que o outro precisa, que todos nós temos necessidades diferentes. Aí, vamos agora para o segundo ponto. O segundo tópico: como fazer com que os outros gostem de você. Aí ele elenca 6 princípios. O primeiro princípio é: demonstre interesse. Então, se você quer que os outros gostem de você, você deve mostrar que faz questão de gostar deles também. Então, é meio parecido com o que eu já havia falado antes. E uma frase que eu destaquei aqui é: tenha interesse genuíno pelas pessoas. Então, pessoal, a gente tem que, de acordo com o livro de Dale, você tem que realmente sentir aquele interesse pelas pessoas sem querer nada em troca. Você tem que demonstrar que gosta dela, que ela é uma boa pessoa. Isso sem você demonstrar interesse. Até porque o interesse é com que aquela pessoa se sinta bem e possa fazer amizade com você. O princípio 2 é: cumprimente todos e olhe nos olhos. Gente, o poder de cumprimentar o outro. Quantas vezes isso assim, foi um puxão de orelha pra mim. Porque às vezes eu sou meio antissocial e não tenho assim aquele negócio, né? Aquela demonstração de estar conversando com os outros. É uma coisa minha, eu sou muito tímida. Então, aqui mostra como é importante falar com o outro, cumprimentar e olhar no olho. Não é só oi, oi, não. É você ver aquela pessoa, perceber que você
tá vendo e tá cumprimentando ela para que ela tenha um bom dia, uma boa tarde, ela vai se sentir importante. O princípio 3 é: lembre-se do nome das pessoas. Gente, o nome é uma característica muito singular de cada indivíduo. Olha só, se eu chegar assim pra você, se uma pessoa chegar assim e disser, você fez um bom trabalho. Ou então, Maria, como você fez um bom trabalho. Então, quando uma pessoa fala o nosso nome, a gente já vê que, poxa, eu sou importante. Entre tantas pessoas aqui, ela sabe, primeiro, saber o nome da pessoa. Mostra que realmente você se interessa. Muitas vezes a gente, eita, eu sou ruim com nomes, eu esqueci. Ai, gente, isso é horrível, porque a outra pessoa vai pensar o quê? Cara, eu não sou ninguém, nem meu nome aquela pessoa decorou, aprendeu. Não que eu esteja assim criticando uma pessoa que tem dificuldade de decorar nomes, porque isso é absolutamente normal, né? Mas eu tô dizendo assim, não estou criticando quem tem essa dificuldade, mas eu estou querendo que você perceba como é importante chamar aquela pessoa pelo nome. Veja você, como você se sente quando uma pessoa chama você, e principalmente o elogia ou mostra, dá um bom dia, uma boa tarde, chamando você pelo nome, né? A gente se sente, poxa, eu não sou só uma pessoa dentre a multidão. Eu não sou só mais uma pessoa que estou aqui na rua, nesse estabelecimento, nesse lugar. Eu sou um indivíduo singular. Então, isso é importante. O princípio 4 é: saiba ouvir e demonstrar interesse pelo que os outros têm a dizer. Então, gente, é outro puxão de orelha. Às vezes, quando eu, por exemplo, estou conversando, então eu fico ouvindo a pessoa falar, já pensando no que eu posso falar. E é mais aquele negócio. É como se a gente só quisesse falar. E não dá o espaço para o outro falar. Mas o outro também quer falar. Então, mostra a importância de sermos um bom ouvinte. Eu não sei se seria nesse tópico ou em um mais à frente, porque às vezes os tópicos se coincidem um pouco. Fala de duas pessoas que conversaram, eu não sei se é o próprio autor, porque ele também dá ilustrações de outras pessoas, né, de alunos que ele teve, né, e outras pessoas que passaram, fizeram cursos dele e tudo mais. Então, eu não sei se o exemplo é dele ou foi de alguma outra pessoa, mas ele cita que essa pessoa em questão começa a ouvir o outro. E o outro só fala. Depois que coloca tudo pra fora e o outro ouvindo. Mas não é só ouvindo, tipo, tá. Não, é mostrando realmente interesse. É entendendo o que o outro tá dizendo. É compreendendo o que o outro quer dizer. Então, mostra que... Aí depois que essa pessoa falou, aí disse, poxa, foi tão bom conversar com você. Quer dizer, a outra pessoa basicamente nem falou, só ouviu. Então, nós somos pessoas, hoje em dia, não sei se sempre, esse livro é um pouco antigo, se eu não me engano é de 1939, quando foi escrito, né? E assim, mas é um livro bem atemporal. E mostra a importância e a necessidade que nós seres humanos temos de querer ser ouvidos. Que às vezes a gente, não desmerecendo o profissional, pelo amor de Deus, mas às vezes se nós tivéssemos uma pessoa que pudesse nos ouvir, em situações mais simples, né? Claro que tem situações que são um profissional mesmo da área. Mas às vezes se a gente tivesse uma pessoa que pudesse mais nos ouvir, a gente precisaria menos de psicólogos, de psiquiatras, porque às vezes a gente só quer desabafar um pouco, falar um pouco e não acha, né? E acaba juntando tudo aquilo e causando algumas doenças, algumas coisas. Lembrando, gente, que aqui eu tô dando o ponto de vista dele e o meu, mas eu sou leiga, né, nessas coisas. Só estou externando um pouco da minha opinião enquanto leiga. E o princípio 5. Procure saber sobre os interesses dos outros. Então, é meio aquela questão, né? Você ir pescar e colocar chocolate ao invés de minhoca pro peixe. Então, é você saber o que aquela pessoa realmente quer, qual é a necessidade. Se você, por exemplo, seu filho tá triste e você dá um brinquedo, por exemplo, se for uma criança pequena e você dá um brinquedo, mas será que era aquilo que ele queria mesmo naquele momento? Será que dar uma roupa nova era o que ele queria naquele momento? Às vezes ele só queria um pouco da companhia do pai ou da mãe. Às vezes ele só queria ter mais amiguinhos
Então, é a gente ver o que realmente o outro precisa para dar o que ele precisa e não o que a gente gostaria. Volta, né, a questão do peixe e do chocolate. Nem sempre o que a gente gosta é o que o outro vai gostar. Nem sempre as nossas necessidades são as mesmas necessidades do outro. E o último princípio, o princípio 6, é faça com que o outro se sinta importante. Então, muitas vezes a gente se sente superior aos demais, mas é importante também a gente mostrar que o outro, ser humilde e mostrar ao outro que ele é importante, que ele faz coisas importantes. A gente sempre quer se sobressair, mas por que também não deixar o outro se sobressair, né? E agora nós vamos para o terceiro tópico. O tópico, ele é intitulado Como Convencer os Outros. E o autor, o Dale, elenca 12 princípios. No primeiro princípio é evite discussões. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu nasci assim, eu sou assim, é meu ponto de vista e gosto de quem gostar, quem não gostar, problema. Só que às vezes, gente, dependendo da situação, tem duas pessoas, pontos de vista diferentes, e uma vai tentar convencer a outra do seu ponto de vista. Isso relacionado a qualquer assunto. Um vai impor. Quando o outro vê que o outro tá querendo impor, automaticamente ele já vai se fechar para a opinião alheia e vai criar argumentos para defender e refutar o seu pensamento. Então vai ficar aquela briga, aquela discussão de quem tá certo, e mesmo se o outro conseguir convencer a outra pessoa, na sua fala, no que ele tá dizendo, o outro realmente você tá certo. Mas ali ninguém ganhou nada. Porque por mais que o outro aceite, você tava certo, mas vai ficar aquele ego ferido, entenderam? Então aqui é tipo, evitar discussões. É você ouvir o ponto de vista do outro e, se solicitado, você dá o seu ponto de vista. E cada um tem o seu e tá tudo bem. É isto que o Dale procura colocar. Ponto 2, princípio 2. Nunca diga ao outro que ele está errado. Como assim, Simone? Então o outro sempre vai estar certo? Gente, tem uma questão, tem uma ilustração que ele coloca, que é até de um provérbio, se eu não me engano, chinês, não me lembro, desculpem. Mas ele fala que pegamos mais abelhas com mel, com uma gota de mel, do que com um galão de fel. Ou seja, quando somos gentis, a gente ganha mais o outro do que quando nós somos ásperos. Então, se a gente chega para o outro, se a outra pessoa está fazendo alguma coisa que é nitidamente errado, mas a gente já chega, você tá errado por conta disso. Então, a pessoa automaticamente, ela já vai se bloquear e vai ficar naquela armadura de defesa, né? Então, é importante a gente ouvir o outro e aí você tentar, entendi. Mas eu imaginei que seria dessa forma. Você pode até dizer, eu imaginei que era dessa forma, mas não fale. Já chegue dizendo que a pessoa tá errada. Entendeu? Não quer dizer que a gente não vai corrigir numa situação. E também tem N situações, gente. Tem situações de perigo que realmente você tem que chegar pra pessoa e falar. Aí o próximo princípio, o princípio 3, é exponha seus erros. Admita quando estiver errado. A gente tem a tendência de não admitir os erros. A gente tem a tendência de jogar para outro. Ou então não dizer nada. Mas o poder de você admitir o seu erro é fantástico. Mostra que você é humilde. Aí no exemplo do livro, o Dale coloca que ele tava correndo com o cachorro. Ele deixava o cachorro livre no parque, correndo tal. Só que assim, o cachorro sem coleira, sem focinheira, de certa forma era perigoso, apesar do cachorro ser dócil. E lá o guarda do parque viu e disse, olha, eu vou, da próxima vez que eu ver o cachorro assim, sem focinheira e correndo sem coleira, você vai ser punido. Eu vou... Que lá nos Estados Unidos as leis são mais severas, assim, por assim dizer, né, nessas questões. Então, eu vou denunciar você, e você vai a júri, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você vai pagar e tal. Aí ele, não, tá certo, eu prometo que eu não vou fazer mais isso. Só que aí, né, ele deixou um dia, 2, e depois voltou a deixar o cachorro correndo livre. E acontece que neste dia o cachorro vai em direção justamente a quem?
ao guarda do parque. Aí ele disse, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou assumir. Aí ele já chegou dizendo, olha, me desculpe, seu guarda, eu tô totalmente errado, você já me avisou dos erros, que é perigoso deixar o meu cachorro correndo. Olha, me desculpe, olha, você já pode me multar. E aí quando o guarda viu que ele já estava reconhecendo o erro, e de certa forma o guarda já estava lá na sua autoridade, quando ele disse, você pode me multar, e eu estava errado, então já deu aquele poder que o guarda tem, né, aquela submissão à autoridade. Então isso já fez o guarda baixar, né, a bola, por assim dizer. E, não, eu sei que assim, o cachorro, ele gosta de andar livre, correr livre, que esse cachorro não é tão dócil, não é tão... Não, mas pode me multar. Daí eu dizendo, pode me multar porque eu estou errado. Não, vamos fazer assim. Corra com ele solto pelo outro lado, que tem menos criança, que tem menos animais, né, que às vezes aparece esquilo e tal. E aí foi tudo resolvido. Então, quando a gente admite o erro, fica mais fácil para o outro, ao contrário do que a gente imagina, né? Que jogar o erro para o outro, que é o que sempre a gente faz, né? Jogar o lixo para debaixo do tapete. Lembrando, gente, que essas dicas e esses princípios não quer dizer que vão ser válidos para todas as pessoas todo o tempo. Até o próprio Dale Carnegie, ele fala que às vezes tem situações que não vai dar certo por mais que você use, mas que na maioria das vezes, com uma porcentagem de 50% a mais, dá certo. O outro tópico, outro princípio é: não imponha, seja amigo. Então, Dale acredita que a gentileza e a amizade são sempre mais fortes do que a própria força. Que é a questão que a gente pega mais abelhas com mel do que com fel. Então, se a gente for gentil, uma pessoa errou e a gente procura ver por que errou e já não ir criticando, é uma boa forma de ganhar aquela pessoa e ela, poxa, eu fiz o que era errado, aquela pessoa não me criticou, procurou me entender. Eu acho que eu vou pensar melhor quando eu for fazer uma outra coisa. O princípio 5, faça o outro dizer sim. Então, se uma pessoa tá lá revoltada, criticando, falando alguma coisa, e aí o Dale dá essa dica de você conversar com as pessoas, fazendo com que ela diga sim o máximo possível. Porque aí no final ela vai acabar concordando com você. Então você vai começar a dizer coisas que ela realmente tá querendo ouvir naquele momento. Então, ele dá uns exemplos de uma empresa que tem entregado um material e o dono não gostou e queria devolver. E aí o dono da empresa começou a falar coisas que sabia que aquele outro ia dizer sim. Tipo, esse material não está à altura do que você procurava, não é mesmo? Aí o outro, sim. Realmente você está no direito. Você não acha que é melhor realmente eu recolher o material, levar e ver outro para enviar? Sim. Então, à medida que a pessoa vai dizendo sim, já vai vendo que ela está com a razão. Então, vai amenizando até chegar um momento que o outro vai dizer coisas que ele quer. Lembrando, gente, que esse livro, ele é como fazer amigos e influenciar as pessoas. Então, essa parte de influenciar as pessoas é muito usada nessa questão dos negócios, né? Para você ganhar o seu cliente. Então, a arte da persuasão. Então, nessa parte aí, você vai ganhar o seu cliente dizendo o que ele quer e depois ele vai acabar dizendo sim para o que você quer. Então, é uma forma de persuadir o seu cliente, né? O próximo princípio, sim, 6. Fale pouco, deixe que falem até se satisfazer. Só fale de você e de seus feitos se lhe perguntarem. Então, gente, você já não tem aquelas pessoas que gostam de se vangloriar. Mas eu fiz isso, mas eu já viajei para tantos lugares e tal. Gente, as pessoas não gostam de estar ouvindo os feitos das outras pessoas. Lembrando que tudo aqui eu tô dizendo que há exceções, né? Mas, no geral, as pessoas gostam de ser ouvidas, gostam que as pessoas notem as suas conquistas. Então, se eu chegar num ambiente dizendo, eita, mas eu fui pra uma viagem, foi boa demais, aí o outro, e é sempre uma competição, já repararam? Aí o outro, eita, eu fui, não sei pra onde. Mas você não foi em tal lugar. Eu fui. Aí o outro, não, eu fui em tal lugar. Mas eu fui na época que era mais badalado, que tava melhor. Então sempre é aquela disputa pra mostrar que o outro que você fez mais, que viajou mais, que conhece mais do que o outro. E as outras pessoas, quem gosta de estar ouvindo uma pessoa que só fica se vangloriando, dizendo o que fez, o que não fez? É chato isso, né? Então deixe o outro. E quando o outro terminar e solicitar, e aí, Simone,
Você já viajou? Teve algum lugar que você viajou e gostou? E aí você conta e o outro vai ter todo o prazer do mundo de ouvir o que você fez. Aí o princípio 7. Esqueça que a ideia foi sua. As pessoas, no geral, valorizam mais as ideias que são delas. Então, aqui também ele entra nessa questão de empresas, né? Que às vezes você quer impor um produto, uma coisa a uma pessoa, mas não é o que ela quer. Então, você tem que bolar uma forma de que ela possa lhe dizer. Por exemplo, um professor vai dar uma aula e naquela aula planejou a aula do jeitinho que ele imaginou que seria legal. Mas naquele momento, os alunos eles estavam mais para, vamos supor que era uma aula expositiva, mas os alunos seriam mais receptivos se fosse uma aula prática. Então, não quer dizer que sempre vai haver essas, né, vai ter que estar se adaptando. Mas é bom a gente ver o que o nosso público quer para que a gente possa dar e realmente eles possam ser receptivos ao que a gente está fornecendo a eles. Aí o princípio 8, coloque-se no lugar do outro, empatia. Isso aqui, gente, é que você quer que os outros façam, faça também a eles. Então, gentileza gera gentileza. Então, a gente sempre procura ver o que o outro precisa. Princípio 9, seja solidário. Princípio 10, busque apelar a motivos nobres. Princípio 11, seja dramático e saiba expor a verdade. Aqui é interessante que ele fala que às vezes a verdade tem que ser um pouco dramatizada para que chame a atenção da outra pessoa, né? E princípio 12, seja desafiador. Mostra aquela pessoa, dê um desafio àquela pessoa. Se é uma pessoa que está sem muito estímulo, um empregado que ele não está muito estimulado no trabalho, então lança um desafio. Quem sabe esse desafio vai fazer ele realmente desabrochar e querer se dedicar mais. O subtópico é como ser líder. E aí esse subtópico está dividido em 9 princípios. O primeiro princípio é elogie antes de criticar. Então, se você chega e já vai dizendo assim à pessoa, olha, você errou nisso, a pessoa já não vai ter uma boa receptividade ao que você vai dizer. Então, primeiro elogio. Rapaz, mas você foi tão bom naquele negócio. Olha, aquela forma que você vendeu aquele produto, aquela pessoa foi maravilhosa. Agora eu tava pensando, será que se no lugar disso você fizesse desse jeito, não seria melhor? Então você primeiro elogiou para poder lançar assim de forma sutil a sua crítica. Princípio 2. Critique indiretamente, que é essa forma sutil que eu falei, né? Então não chegue e diga, olha, mas você errou nisso. Aí você diz, olha, mas eu vi uma experiência que o rapaz fez dessa outra forma. Foi muito interessante. Então você não está dizendo que ele fez errado. Você está dizendo que a outra forma que o outro fez foi bem interessante. Então você, cara, se eu fiz dessa forma e ele está dizendo que essa outra foi interessante, eu vou tentar essa outra forma também. Princípio 3. Comece falando dos seus erros. Muitas vezes, por exemplo, na criação de filhos, gente, como a gente erra, né, tentando acertar. Mas na criação de filhos, a gente tem a tendência muito de criticar. Ai, mas você errou isso. Ai, mas você fez isso de novo, eu não acredito. Eu já falei pra você 1 milhão de vezes sobre isso e você continua fazendo. Só que a gente esquece que a gente já foi criança, a gente já foi adolescente. Muitas vezes a gente esquece. Então, nós podemos utilizar isso, nossa experiência a nosso favor. A gente pode dizer, eita, quando eu tinha a sua idade, eu lembro que eu fazia muito isso. Eu lembro que sempre meus pais diziam para eu não fazer, eu acabava fazendo. Eu esquecia. Mas aí eu comecei a mudar, eu comecei a observar mais o lado deles, eu vi que eu estava errada. Então, é uma forma de chamar a atenção, não criticando e fazendo com que aquela pessoa, poxa, se meu pai e minha mãe errou, eu também estou errando. Mas ele conseguiu consertar, então eu também posso, né? Então, é uma forma. Princípio 4, não dê ordens. Então, não chegue e diga, faça isso. Ele pede pra gente usar de modo indireto. Você poderia fazer isso? Eita, eu gostaria tanto que você pudesse emprestar... um exemplo, né, de escola. Gostaria muito que você pudesse emprestar o lápis de qual seu colega. Você poderia? Então, você não está dando ordem, você está solicitando. Então, aquela pessoa não se sente obrigada a fazer.
Ela se sente impelida a fazer, ela se sente motivada a fazer como forma de ajuda. O princípio 5. Não passe por cima do sentimento dos outros. Então, gente, é uma coisa muito importante, é a gente respeitar o sentimento dos outros. Que isso vai, sei lá, às vezes uma palavra que a gente ouviu quando era criança, ou há muito tempo, na nossa infância, adolescência, ou até na idade adulta, mas que já faz tempo, mas ficou aqui, ó, e não sai. Tanto positiva quanto negativamente. Então, a gente tem um poder muito grande de marcar as pessoas. E normalmente a gente marca de forma negativa, porque a gente não pensa muito. Isso eu tô generalizando, né? Às vezes a gente não pensa muito no outro. Então acaba magoando. Quantas coisas você não tem guardadas aí no seu coração, na sua cabeça, negativamente e também positivamente, de acordo com o que o outro disse. Então a gente tem que ter esse pensamento. Não passar por cima dos sentimentos dos outros. Princípio 6, incentive para o sucesso. Então, faça com que aquela pessoa se sinta motivada a cada vez dar melhor de si. Você é capaz, você é capaz. Então, influencie. Às vezes a gente vê uma pessoa que está numa dieta nova, uma pessoa que diz que vai fazer a bariátrica. Ih, faz nada, mulher. Olha, primeiro, tem uma pessoa ali que fez e tá mais aqui. Tem outra pessoa que fez, mas já ganhou, foi o dobro. Então, tem um ditado que diz que é melhor você, se não pode dizer nada de bom, fique calado, né? Então, se você não pode incentivar aquela pessoa positivamente, incentivar já quer dizer positivamente, né? Se você não pode incentivar aquela pessoa, então também não desanime. Motive a ser melhor do que era. Motive a cada dia ela ser uma pessoa melhor. E, consequentemente, uma pessoa melhor, uma pessoa que está correndo atrás do seu objetivo de sempre melhorar, seja em qual aspecto da sua vida, ela vai ser uma pessoa melhor para você também. É a lei do retorno, você dá e recebe, né? Aí o princípio 7, dê ao outro uma boa reputação. Fale bem dos outros. A gente fala tão mal. Ai, gente, como a gente fala mal quando uma coisa não gosta, né? O quê? Eu fui naquela loja, menina, só tem o que não presta, cada roupa ruim. Porque a gente também não diz, não, foi naquela loja, mas tem umas roupas bem interessantes, viu? Roupas boas, um tecido bom. Não, a gente só procura ver o defeito dos outros, como se a gente fosse, né, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, como se nós fôssemos perfeitos em todas as nossas ações. Aí o princípio 8, torne as falhas fáceis de serem corrigidas. E o princípio 9 e último, deixe o outro feliz por seguir seus conselhos. Então, pessoal, esse foi um resumão do livro. O livro tem muitos ensinamentos, muita coisa legal que dá para você trazer para a sua vida, de realmente fazer com que essas pessoas se cheguem mais a você e que você possa também fazer um diferencial na vida delas, ser pessoas, fazer com que elas sejam pessoas melhores e mais felizes e, consequentemente, isso volta para a gente. Aí, gente, eu separei algumas frases do livro que eu não vou ler todas, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Então, eu vou selecionar um aqui para ler e comentar com vocês e encerrar esse vídeo. A tirada desse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, foi: nós nos tornamos aquilo que nossos pensamentos estão fixados. Isso quer dizer, gente, que o poder do pensamento positivo, do acreditar em si, faz a gente ser aquilo que a gente deseja. Isso quer dizer o quê? Que se você só pensa que nada vai dar certo, que as coisas ruins sempre acontecem com você, que você não tem capacidade de conseguir aquele seu objetivo, outro, fulaninho consegue, mas eu não consigo. Fulano, cicrano, todo mundo pode, mas eu, sei lá, pra mim nunca dá certo. Então não vai dar. Confie em você, confie no seu potencial. Coloque na sua cabeça que você é capaz de fazer aquilo. Imagine que você é capaz. E por que você não seria? Então, essa era a frase que eu queria deixar pra vocês. E eu espero, pessoal, profundamente que vocês possam aproveitar o máximo desse resumo, que possa ajudar na sua vida e na vida de outras pessoas, para que vocês possam se tornar pessoas melhores
e também construir uma amizade sincera e verdadeira com as pessoas que estão ao redor. Me despeço aqui de mais desse resumo de livro. Espero profundamente que vocês tenham gostado e que eu possa ter trazido algo de bom com o resumo desse livro para vocês. Gente, se vocês querem ver mais resumos de livros como esse, ou até de outros títulos, comente aqui e se inscreva no canal para me dar uma moralzinha também, tá certo? Bom feriado, porque hoje aqui é feriado. Bom dia, boa semana para vocês e até a próxima.